aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! Então, pessoal, vamos agora observar ou analisar, melhor dizendo, o efeito da pressão sobre um equilíbrio químico. Para isso, nós vamos utilizar uma animação, em que nós temos uma seringa. Essa seringa com embolo, ela vai ser pressionada com o auxílio de uma furadeira. Conforme o embolo for se movimentando dentro dessa seringa, haverá um aumento da pressão, e esse aumento da pressão vai alterar o equilíbrio químico existente entre o N2O4 gasoso e o NO2 gasoso. De maneira geral, nós podemos afirmar que, se eu aumento a pressão do sistema reacional, o lado favorecido será o lado com o menor número de mol, no caso, a formação do tetróxido de dinitrogênio. Se eu diminuo a pressão, o lado favorecido é o lado com maior número de mol, que seria do dióxido de nitrogênio. No entanto, observando o vídeo, nós vamos ver que parece que está acontecendo o contrário. Mas não se preocupe, que ao final do vídeo nós vamos explicar o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Observe aí que à medida que o tempo vai passando, parece que a tonalidade da solução ela vai ficando mais escura. Chega um determinado ponto que você começa a observar a formação de gotículas na seringa. Então, essas gotículas elas vão aumentando de quantidade e a solução ela vai se tornando mais clara. Por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro branco. Eu tenho um equilíbrio químico de N2O4 gasoso com 2 mol de NO2 gasoso. Então, eu terei um Kc igual a concentração de NO2, caso seja elementar, ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4 elevado a 1. Eu tenho também o seguinte, Kp, que é a constante da pressão, é igual à pressão do NO2 sobre pressão do N2O4, só que a pressão do NO2 é elevada ao quadrado. Quando eu aumento a pressão, eu estou aumentando a pressão parcial do N2O4, mas também estou aumentando a pressão parcial do NO2,
Então, na verdade, eu estou aumentando todas as pressões parciais. Mas como a pressão parcial do NO2 está sendo elevada ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento ao quadrado da predominância do NO2 para condições de Kp. Como eu tenho que Kc igual a Kp vezes 1 sobre Rt elevado a n, tá? Se eu aumento o Kp, eu também aumento o Kc. Então, à medida que a reação ela vai acontecendo, ou à medida em que eu vou comprimindo, né, aquela seringa, eu vou ter um aumento do Kc. E o que o aumento do Kc indica para a gente? Que eu estou aumentando a quantidade, tá, a efetividade da reação de formação do NO2. Por isso, o tom da seringa vai ficando mais castanho. Mas chega um determinado ponto, né, em que as moléculas de NO2 começam a se chocar e começam a surgir gotículas na superfície da seringa, que são gotículas indicando a formação de N2O4. Né? Se você observar direitinho aí no vídeo, pode voltar, né? As gotículas elas são transparentes. Conforme o número de gotículas vai aumentando, a solução, a coloração da solução, ela vai esmaecendo, ela vai se tornando mais transparente. A fim de que a gente entenda um pouco melhor o efeito da pressão, eu vou passar um outro vídeo para vocês. Esse vídeo é do canal Ponto Ciência, é um canal muito interessante, ele tem vários vídeos, vários experimentos, e eu aconselho você, né, a dar uma passadinha lá, né, dar uma olhadinha nos vídeos, curte o material também, que é um material extremamente interessante. Nesse vídeo ele vai fazer um experimento com a água com gás, tá? E um indicador de pH. Como a gente bem sabe, água com gás, né, não é nada mais, nada menos do que água contendo dióxido de carbono. Água com gás nada mais é do que água mais CO2 mais pressão. Tá? Qual o papel da pressão aqui? O papel da pressão é fazer com que moléculas de CO2 se choquem de forma efetiva com H2O, visto que o CO2 é gasoso, e isso forme o ácido carbônico, que, na presença da água, sofre ionização, formando H3O+, mais HCO3-. Né? Vamos melhorar um pouco isso aqui. Eu vou trazer um pouco mais aqui para o início da página. HCO3 na presença da água. Eu vou ter a formação da ionização, só que a ionização é muito pequena. Eu vou ter a formação do H3O+, mais o HCO3. CO3-. Okay? Esse H+ aqui, da água com gás, vai fazer com que o pH seja menor do que 7, né? Que eu tenha um meio ácido. Então, nós temos aqui, um conjunto de reações, tá?
E esse conjunto de reações está em equilíbrio. Aí eu tenho a primeira reação, que é água mais CO2, em equilíbrio com H2CO3. E eu tenho uma segunda etapa, que é o H2CO3, tá? Sofrendo ionização, formando H+, mais HCO3-. Tá? Vamos lá voltar ao vídeo e ver o que acontece. Ele vai usar como indicador, né, o vermelho de metila. Em meio ácido, a solução fica um pouco rósea, né, quase vermelho. Ele vai colocar essa solução dentro de uma ampola. Ele vai fechar, tá, essa seringa, né, com um tampão. E ele vai tentar retirar o CO2 da mistura. Tá? Ele vai puxar o embolo, vai travar, tá? Para poder estar retirando o CO2. Então, gente, vamos observar aqui, ó, que a solução onde não foi feita, né, a diminuição da pressão, né, e posterior retirada do CO2, ela apresenta uma intensidade de cor maior do que a solução onde foi realizado o procedimento, né, de redução de pressão, né, e posterior retirada, né, do gás carbônico. Por que isso acontece? Vamos voltar lá no nosso quadro branco e acompanhar, tá, o efeito, né, da diminuição da pressão e retirada do CO2 da mistura. Nós temos aqui o equilíbrio, tá? O primeiro equilíbrio, água mais CO2, né, formando ácido carbônico. A pressão, tá? O aumento da pressão, ele favorece a formação do H2CO3 e a diminuição da pressão favorece a formação de CO2 e água. Como ele está retirando o CO2, eu vou ter cada vez mais diminuição da concentração de H2CO3. E se eu diminuo a concentração de H2CO3, né, se eu estou diminuindo essa concentração, eu vou diminuir também a concentração de H+, e vou fazer com que o meu pH ele cresça, que o meu pH se eleve. Por isso, né, que a solução ela apresenta uma coloração distinta nos dois casos. Agora nós vamos avaliar, tá, o consumo, tá, ou a adição de determinados reagentes no equilíbrio químico. Para isso, nós vamos utilizar uma solução de cromato de potássio, uma solução de dicromato de potássio, uma solução de NaOH e uma solução de HCl. Tá? Vamos acompanhar o vídeo. Primeiro, eu vou atuar com a solução de cromato, que é uma solução de coloração amarela. Tá? Observem aí. Eu vou adicionar HCl a essa solução amarela. O HCl vai fazer com que o equilíbrio químico do cromato se desloque no sentido de formação de dicromato. Então a solução ela vai ficando alaranjada. E quando ele coloca NaOH, há um consumo de íons H+, então há um restabelecimento do equilíbrio de formação do cromato. Então, observa aí.
Tá? O cromato de potássio de cor amarela ele vai reagir com o ácido clorídrico. Tá aqui a reação. Essa reação é deslocada no sentido de formação de cromato, que tem a coloração alaranjada. Na segunda etapa, eu vou ter a adição do hidróxido de sódio, que vai consumir as moléculas de ácido clorídrico, deslocando, né, ou diminuindo a sua concentração e deslocando o seu equilíbrio. Então, observem aqui, ó, se eu aumento ou se eu vou consumir o HCl, eu vou diminuir a concentração do reagente. Então, desloco o equilíbrio no sentido da reconstituição do reagente, ou da recomposição, ou da produção do HCl, e isso vai fazer com que a concentração de dicromato diminua e a concentração de cromato aumente. Ok? Vamos lá para o outro vídeo. Agora, nesse vídeo, nós estaremos avaliando, tá, o equilíbrio químico dicromato-cromato. Tá? O dicromato ele já tem cor laranja. Eu vou adicionar NaOH à solução com dicromato. Tá? Então, eu vou ter a formação do íon cromato, que tem coloração amarela. E depois eu vou adicionar HCl a fim de consumir o NaOH e restabelecer a concentração, né? Ou restabelecer, né, o deslocamento do equilíbrio, sendo o dicromato predominante na solução. Nessa segunda reação, né, o dicromato reage com hidróxido de sódio, formando cromato. Né? Então tem um deslocamento no sentido 1 da reação. O íon de cromato, né, que é laranja, ele forma o íon cromato de cor amarela. E na segunda etapa, né, eu vou ter o consumo do NaOH. Tá? Se eu consumir o NaOH, eu vou ter o deslocamento do equilíbrio cromato em direção ao íon de cromato. Então, vamos agora a uma aplicação, né, interessante do conceito de equilíbrio químico. Tá? Uma reação reversível extremamente importante para a vida está relacionada com o transporte de oxigênio atmosférico para várias partes do corpo. Tem aqui hemoglobina, O2, formando oxihemoglobina. Aqui na foto nós temos, né, a seleção brasileira, né, num jogo em altitude, né, um jogo que aconteceu na Bolívia, e todo mundo utilizando no intervalo cilindros de gás. Né? Por conta, né, dessa importância, essa questão, né, desse equilíbrio químico hemoglobina-oxihemoglobina acabou virando uma questão de vestibular e caiu no vestibular da UERJ. Né? A questão diz o seguinte: considere que no sangue as moléculas de hemoglobina e de gás oxigênio dissolvidos estão em equilíbrio com a oxihemoglobina de acordo com a equação. Então tem aqui, ó, hemoglobina mais oxigênio
dando oxihemoglobina. Tem aqui o sentido 1 da reação, que é o de formação de oxihemoglobina, e o sentido 2, que é o de formação de hemoglobina e gás oxigênio. E aí ele pergunta: a combinação correta entre o fator cuja variação é responsável pelo deslocamento do equilíbrio e o sentido de deslocamento indicado na equação é concentração de oxigênio favorece o sentido 1. Então, se eu faço o seguinte, se eu aumento a concentração de oxigênio, eu desloco no sentido 1. Tá? Mas em grandes altitudes eu não tenho aumento da concentração de oxigênio, eu tenho diminuição da concentração de oxigênio. Tá? Então, não pode ser o sentido 1 favorecido. Tá? Concentração de oxigênio em sentido 2. Em altas altitudes, né? Em grandes altitudes. Altas altitudes é redundante, né? Fica até feio a gente falar um negócio desse. Mas, em grandes altitudes, o ar se torna rarefeito. O que quer dizer isso? Eu tenho menos oxigênio disponível. Se eu tenho menos oxigênio disponível, a oxihemoglobina ela vai se decompor a fim de restabelecer a presença de hemoglobina e oxigênio, favorecendo o sentido 2, e esse seria o gabarito da questão.